Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe imensamente e a toda a sua família também. É um prazer estar aqui. E eu sei que Deus tem muito para você. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. E domingo, segundo domingo da libertação, clamor da libertação. E Deus agiu grandemente domingo passado. Olha, nós vivemos o poder de Deus. E vamos continuar vivendo. Se você não veio, venha. Se você já veio, continue. São 4 domingos para a libertação. E Deus está agindo e continuará agindo. E neste domingo ainda teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça. Porque Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você não vai encontrar salvação em nenhum outro lugar senão em Jesus. Busque-o com toda a força da tua vida. Usa bem a vida que Deus te deu. Usa para o amor. Usa para a generosidade. Usa com temor. Usa acima de tudo para buscar a Deus. Não estraga a sua vida. E se você já tomou rumos errados, toma o rumo certo. Se você está vivo, está viva, você pode recomeçar. Mas faça. Deixe entrar na sua cabeça e faça o que é preciso. Dê passos de fé. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Gênesis 21. Eu vou ler o 19, o resto eu conto para você. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Por um momento, Agar viu tudo perdido. Sabe quando parece que tudo acabou, o mundo caiu na cabeça? Você parece que não tem chão. Parece que tudo está chegando ao mesmo tempo para te afligir. Parece que você chegou na reta final. Não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem o que fazer. Acabou para mim. Foi exatamente assim que Agar se sentiu. A água acabou, a comida acabou. Ela começou a perambular pelo deserto. E no desespero, ela chegou a abandonar o filho para não ver ele morrer. E só choro e desespero. Porque ela deu a situação como perdida. E o tempo todo tinha uma fonte diante dela. A saída estava ali. Mas o desespero era tanto que ela não via saída. Porque quando uma pessoa está sob o efeito de desespero, de angústia, e assim, só pensando no pior, ela não raciocina direito. E é onde ela começa a se entregar. Porque, infelizmente, quando chega um problema, muita gente se envolve de tal maneira com aquela situação ruim que não consegue mais ver nada além daquilo. Sabe, quantas vezes eu encontrei pessoas que não enxergavam nada além do problema,
não tinha vida além daquela situação. É como se não houvesse mais esperança. Acabou tudo. E, de repente, quando passaram a buscar Deus, receberam orientação, acataram, se abriram para a fé, começaram a ver as coisas de uma outra maneira. Porque eu já falei, eu vou repetir. Eu já falei em outras vezes aqui no programa. Uma situação pode mudar completamente só com uma mudança de olhar. Você muda a forma de olhar para ela, tudo pode ser mudado. É inacreditável como a sua forma de olhar determina muito, às vezes até tudo. A tua maneira de olhar para as coisas. Entendeu? Tinha uma fonte lá. Mas a forma dela olhar para a situação dela foi tão negativa. Ela se entregou a um desespero tão grande que ela não viu a fonte estava lá, ela não viu, ao ponto dela abandonar o filho para não ver ele morrer. Você vê que ela desistiu até do filho para não ver ele morrer. E talvez é o que está acontecendo com você. Talvez você está aí entregue a um desespero, a uma angústia. Tua visão está totalmente fechada, cega. Você não consegue ver nada. Você já está abrindo mão de coisas importantíssimas. Porque na tua cabeça, como na cabeça da Agar, o filho ia morrer mesmo. Então, na tua cabeça, talvez, é melhor você já abrir mão, porque você vai perder mesmo. Vamos. Talvez você já decidiu abrir mão de algo, porque você já deu isso como perdido. Mas a saída está diante de você. Você não está vendo? Porque o desespero cegou a tua visão. Você está sem visão espiritual nenhuma. Mas a saída está aí. Deus tem uma saída para você. O filho dela não morreu. O que você está achando que já está perdido, que a exemplo dela você já está abandonando, já está desistindo, o Senhor está dizendo, não faça isso não. O filho dela morreu de velhice, não morreu ali. Talvez o que você está achando hoje que já está morto, acabado, Deus está dizendo que você vai viver muito, você vai desfrutar muito disso. Você não vai perder, não é o fim. Não se entrega, não entrega isso, não desista. Vamos! E não fica aí já argumentando, não, mas é que eu não tenho saída, porque eu não tenho. Tem. E Deus vai lhe abrir os olhos e você vai ver. A fonte sempre esteve lá. Ela não apareceu como num passe de mágica. Aquela fonte sempre esteve lá. Só que o desespero não deixou ela ver. A saída está diante de você, Deus tem a saída. Mas talvez esse desespero, essa incredulidade, o ceder a essa quantidade imensa de pensamentos malignos, negativos, pessimistas, não deixa você ver nada. Você não vê nada. Você só vê o fim. É o fim, que é o fim. Agora acabou mesmo, não tem mais o que fazer. É melhor eu aceitar, eu entregar mesmo, eu abrir mão. Como ela fez. Ela chegou a abandonar o filho num canto e ir para outro para não ver ele morrer, porque ela tinha certeza que ele ia morrer. E talvez você está aí, ao invés de você ter convicção de fé, certeza de vitória, você está com certeza de derrota. Você tem certeza que você já perdeu. Você não perdeu nada. Ouviu isso? Olha o que Deus está falando para você. E eu fico encantada com essas coisas. Eu fico maravilhada. Porque eu sei que quando Deus me dá mensagens assim, Ele tá falando, Ele está acudindo
amparando, socorrendo pessoas aflitas. Levanta o teu espírito. Vamos, em o nome do Senhor Jesus. Não vai nada vai terminar como você tá alimentando aí pensamentos totalmente de derrota. Você não vai perecer nesse deserto. Ela achou que ela ia perecer naquele deserto. Ela achou que era o fim dela e do filho. E não foi. Muito pelo contrário. Ela construiu uma vida no mesmo deserto. Em que coisa, né? Deserto é tudo deserto. Num deserto, ela viu a morte. No outro, ela construiu a vida dela com o filho. Entendeu? Então, levanta o teu espírito. Tem uma fonte aí. Tem a saída está diante de você e confie em Deus, dê lugar à fé e você vai enxergar isso. E Deus quer que você tenha convicção de vitória, de fé. Que você não ceda a esse espírito. Porque ele está lhe assegurando. Não é o fim. Você não pereceu coisa nenhuma. Não vai perecer. Tem saída e ela está diante de você. Entendeu? E esse pensamento de que você já perdeu é uma mentira do diabo. Você não perdeu. Deus está com você e como reverteu tudo aquilo na vida da Agar e do filho, abrindo os olhos dela, é o que Deus vai fazer com você. E eu creio que esse programa foi feito para abrir os seus olhos, para que você veja as coisas diferentes e possa viver, então, os milagres que Deus tem para você. Creia nisso. A fonte está aí diante dos seus olhos, a saída. Se crer e desejar. Quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu José Luiz, como que era a vida do senhor antes de conhecer a direção desse ministério? Eu quando cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida, eu era praticamente uma pessoa derrotada, né? A gente não tinha entendimento com Deus, não conhecia a palavra, vivia praticamente aí nos bares, boemia, sem ter uma família real concluída, né? E aí a gente veio para cá e um dia passando à frente, o Bispo Eduardo nos chamou, a gente aceitou o convite. Daquele dia para cá nós saímos daqui com a vida totalmente restaurada, né? Interiormente, espiritualmente mudada. Mudou o espírito e os resultados também começaram a acontecer, não é isso? Principalmente a saúde derrotada, tinha todo tipo de doença, os itens que fala, né? Vivia em hospitais, tomando todos os medicamentos, tomando insulina, não tinha paz, não dormia, não tinha sossego, só pensava em derrotas, eu era uma pessoa para cima, trabalhava, tudo que eu ganhava, boa parte ia embora, né? Embora eu tenho vários empregos, faço bastante coisas, mas esse resultado a gente não via. Hoje, dia 9 de outubro de 2013, ano da pesca maravilhosa. A direção que tem sido direcionada pelo Ministério Mudança de Vida. Como que está a vida do senhor hoje? Graças a Deus restaurada, né? O ano da pesca maravilhosa, já pesquei muitos frutos, consegui, graças a Deus, uma esposa aqui no Ministério Mudança de Vida, a gente está junto, na parte financeira, a gente, graças a Deus, né? A gente conseguiu muitas e muitas coisas, temos aí um patrimônio hoje praticamente invejável, né? Para as pessoas que saiu de onde eu saí, chegando em Bauru com uma calça, uma camisa e um chinelo no começo dos anos 80, e trabalhando, e tudo que a gente vai fazer aqui, a gente consulta o Bispo Eduardo, a gente sempre fala pro pessoal, né? Mas para que falar com ele? Não. Tudo que a gente faz aqui, ele nos aconselha, a gente chega até o bispo, bispo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E a gente tinha um sonho, né, de morar num condomínio fechado. Este ano a gente concluiu, compramos o lote, a gente temos uma boa casa na cidade, tem umas 4 casas alugadas, tem um barracão comercial na cidade muito bem localizado e a vida restaurada, né? Ou seja, a direção que o Ministério Mudança de Vida deu ao senhor, que o senhor recebeu, levou o senhor a grandes resultados. Muitos resultados, e cada dia colhendo mais. Essa reunião com a bispa, que vai acontecer agora, logo mais às 19h30, tem toda a importância para o senhor? Muito importante, eu convido as pessoas que estão pensando em vir, como vai ser, que venham para cá, porque para a gente de Bauru é um sonho, né? Porque praticamente fazem 3 ou 4 anos que a gente não vê a bispa aqui no Ministério em Bauru, devido aos compromissos que ela tem, que são muitos, mas vamos convidar o pessoal que venha para o Ministério de Vida hoje, vamos fazer uma festa, vamos celebrar com todo esse pessoal que está por aí. Tá aí, convite para o senhor, para a senhora, não fique de fora,
Você que não tem condições de estar aqui, você que está em outro estado, até mesmo em outro país, você tem condições de acompanhar pela internet, você pode acessar agora o site do Ministério Mudança de Vida, www.mudançadevida.com.br/TV online. Como que estava a vida do senhor quando chegou aqui ao Ministério Mudança de Vida? Olha, pastor, de 2 anos para trás, foi quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, minha vida estava totalmente frustrada, destruída em todas as áreas da minha vida. Eu vivia sem sonhos, sem plano e sem motivação nenhuma. O senhor ainda é jovem, rapaz, sem expectativa de vida. Com certeza, sem expectativa, porque eu achava que desfrutar de um carro bom, uma casa boa, de um casamento abençoado, era algo muito distante da minha vida. Eu achava que isso era para os outros. Como se diz, né? Parecia que a grama do vizinho era sempre mais verde, a minha não. O senhor chegou aqui assim, essa vida abençoada, próspera, em todas as áreas, não é para mim, é para os outros. Eu imaginava dessa forma. E o que mudou de lá para cá? De 2 anos para cá, eu comecei a entender que Deus tem o bom e o melhor para nós. Só que para que nós viéssemos desfrutar dessa vida, deveria haver um sacrifício, pagar um preço. E aquele preço que eu achava lá fora, eu via isso, eu via as pessoas na igreja. Eu falava, ficar sem fumar, sem beber, sem se drogar, esse negócio de ficar sem fazer sexo só depois do casamento, isso eu achava que era uma loucura. Depois que eu vim pra cá, eu tive um compromisso, um encontro com Jesus de verdade. Eu passei a entender que esse era o preço e Jesus tocou no meu coração, abriu o coração para ele, aí eu comecei a entender os propósitos. Daí, de 2 anos para cá, eu comecei a ter temor, comecei a buscar, orar, jejuar, e eu posso dizer que o Espírito Santo entrou no meu coração e fez uma obra por completa. Eu passei a entender e querer desfrutar dessas maravilhas, porque esse era o preço. Eu falei, se esse realmente é o preço a ser pago, eu vou em busca e eu vou pagar esse preço, porque Deus tem reservado maravilhas para mim, e eu quero desfrutar de cada uma delas, custe o que custar. O senhor chegou então sem esperança, sem expectativa e vê-se que hoje está casado, feliz, cheio de sonhos. O que o senhor conquistou? Olha, pastor, logo no meu começo, eu passei por um processo brusco de libertação. Eu não acreditava em demônios, para mim era loucura. Deus operou na minha vida espiritual, mudou minha maneira de pensar, moldou, lapidou o meu coração e veio trabalhando em cada área. Logo depois que eu vim para a igreja, eu conheci hoje a minha esposa, a Liliane. A gente passou pelo processo de oração, depois a bênção do namoro, a bênção do noivado, e hoje em novembro vai fazer 1 ano de casados. A gente fez tudo conforme é mandado na Bíblia, tudo conforme é ensinado na igreja. E era um preço que eu achava que é algo que, como que eu vou conseguir? Eu busquei junto com ela a base de jejum e de oração. Deus nos fortaleceu. Hoje somos casados. Pagamos um preço, estamos sendo abençoados em todas as áreas, inclusive na minha vida profissional. Eu não tinha sonhos, não tinha plano, não tinha projeto de conquistar carro, conquistar casa, conquistar nada. E hoje estou no emprego abençoado, fazendo o que eu gosto. Inclusive esse ano eu recebi 3 aumentos de salário. Estou com a vida, posso dizer, extremamente abençoada. Qual que é a expectativa da senhora para esse trabalho de logo mais aqui realizado pela Bispa? É uma expectativa maravilhosa, vai ser uma grande bênção na vida de todos nós. Vale a pena vir para cá? Com certeza. Aquele que aconteceu com o senhor, libertação de vícios, aquela pessoa sem sonhos, hoje cheia de sonhos, casado, trabalhando, sendo promovido, isso pode acontecer com essa pessoa que está nos ouvindo? Eu tenho certeza que não só pode, como vai acontecer na vida de cada pessoa que vir até este ministério, abrir o seu coração para Jesus entrar. Como se diz, o nome já do nosso ministério, Ministério Mudança de Vida. Se essa pessoa quiser mudança de vida, ela tem que vir para cá hoje. Hoje, agora. Larga tudo e corre. Larga tudo que está fazendo, toma um banho e vem. Vai valer a pena. Com certeza. Dona Leisa, recentemente, o que aconteceu na vida da senhora? Na minha vida eu tive várias curas, né? Que nem na minha pele formava uns calombos, tipo uma alergia em várias partes do corpo. E aí coçava, eu chegava no médico, sumia. Então não conseguia ter o resultado do que era, não sabia o que era, porque no médico sumia, não sabia o que era. E outra coisa foi que eu fiz um exame e constatou que eu tinha tireoide. Aí fiz outro exame, passei por vários exames para ver, né, certinho, porque eles passam remédio controlado, que eles falam que tem que tomar até o fim da vida, né. Aí fiz a ultrassom. Aí na ultrassom eu determinei, orei a Deus, jejuei, falei para Deus que eu não aceitava. Inclusive, a hora que eu estava
antes de entrar na sala de ultrassom, tinha outras pessoas também com o mesmo problema. E na hora eu peguei e falei para Deus que eu sou evangelista do Ministério Mudança de Vida, entre os evangelistas eu aceitava estar, mas entre os enfermos não. E aí saiu o resultado, não deu mais nada. E recentemente a senhora me disse que conquistou algo que era do seu sonho, né? Um emprego. Como que foi? Sim, eu sempre tive vontade de trabalhar num banco. Inclusive, quando o pastor falava para fechar os olhos e visualizar o que a gente queria, eu sempre me via dentro do banco. Aí Deus criou meios certinhos. Em 2013 eu consegui, entrei no banco. Ou seja, vale a pena praticar a fé, estar nos cultos, orações, clamores, jejum que o ministério realiza? Sim, vale muito a pena. Hoje você pode dizer que é uma mulher realizada, curada, com o emprego dos sonhos, evangelista do ministério. E através de tudo isso, o que o Ministério Mudança de Vida representa na sua vida? Mudança de vida total, em todas as áreas. Segundo domingo da libertação, Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O desejo de Deus é que todos nós vivamos na sua graça, longe das amarras das doenças, das aflições, das portas fechadas, da miséria, da desarmonia em família, da infelicidade sentimental ou conjugal, das falências e tudo que impede a realização plena, pessoal e da família. É preciso buscar pela libertação tão almejada. Domingo da Libertação, 27 de outubro, 3 e 10 de novembro, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez está tão desesperada, tão aflita, tão amargurada, com tanto medo, já se entregando a tudo que está vendo, ouvindo, está cedendo aos sentidos. A incredulidade é que está predominando, um desânimo. Parece que ela não acredita mais, ela não acredita no milagre, ela não acredita que ela vai sair disso. Ela não acredita. Ela está entregue. Como estava Agar, entregue. Ela já tinha se entregado. Deus de Israel, passa do teu sangue sobre essa vida. E que a visão espiritual dela seja aberta. Que essa cegueira espiritual saia agora em nome de Jesus. Toda essa cegueira saia em nome de Jesus. Essa angústia, esse desespero, eu repreendo agora. Essa força maligna que está aprisionando essa pessoa numa incredulidade, num medo, num desespero. Esse espírito do desespero que está dominando essa vida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Saia da vida dela. Toda essa opressão, essa nuvem negra, essa perturbação que está sobre ela, saia agora em nome de Jesus. Esse medo, esse sentimento de que tudo já pereceu, tudo acabou, ela já perdeu. A melhor saída é se entregar, é não resistir, é abrir mão de tudo. E o Senhor está dizendo que é isso. Não faça isso, eu estou com você. Esse não será o teu fim. Este não será o teu fim. Muitos podem ter dito não para você, mas eu não vou falar não para você. Eu digo sim para você. Eu creio que o Senhor está dizendo para ela, para de acreditar em vozes. A última palavra é minha, eu darei a última palavra. E a palavra que eu tenho para você é de vitória. Eu creio que o Senhor está dizendo isso para ela, meu Pai. Cobre ela com teu sangue, renova as forças, anima, levanta. Oh, meu Deus, que o espírito de força e de coragem domine a vida dela. Que ela seja erguida, que a visão dela seja aberta, que ela enxergue a fonte, que ela enxergue a saída, que ela viva esse milagre, que ela construa uma vida vitoriosa no Senhor. Oh, meu Deus, dá a ela a solução. Mostra agora com poder que o Senhor está com ela, se mostra com força, com poder, meu Pai. Que ela se sinta amparada, cuidada, que ela veja a tua mão sobre ela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida.
Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. A água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e eu determino vitórias. Tudo que estava amarrado seja desamarrado agora em nome de Jesus. Tudo que estava impedindo a vitória dessa pessoa, eu ordeno saia em nome de Jesus. Tudo que estava amarrando a vida dela, eu ordeno saia agora em nome de Jesus. Tudo que estava oprimindo a vida dela, saia em nome de Jesus. E eu ordeno paz, vitória, livramentos, justiça. Abençoa, meu Deus, os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que decidiram patrocinar a tua obra, patrocinar esse programa. Oh, meu Deus, eu peço que o Senhor honre grandemente, porque essa é uma boa terra. E assim tem sido. Quantas pessoas, por testemunhos, tantos milhares de testemunhos de pessoas que já falaram para nós, que tantas situações estavam amarradas e depois que passaram a semear nesse programa, as coisas foram desamarradas, nunca mais faltou dinheiro, nunca mais se encontraram no aperto que estavam. Começaram a construir uma outra vida. Então, Senhor, desperta essa pessoa, mais semeadores para a tua obra, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Meu Deus, abençoa todos os semeadores e desperta mais semeadores para essa obra. Para a glória do teu nome. Onde esse programa estiver chegando, que grandes livramentos estejam chegando também, para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. E domingo, segundo domingo da libertação, o clamor da libertação, e teremos batismo. Se volte para Deus, venha buscá-lo. Usa bem a vida que Deus te deu. Deus tem o melhor para você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós podemos te ajudar. Nós queremos te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Segundo domingo da libertação, Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O desejo de Deus é que todos nós vivamos na sua graça, longe das amarras das doenças, das aflições, das portas fechadas, da miséria, da desarmonia em família, da infelicidade sentimental ou conjugal, das falências e tudo que impede a realização plena, pessoal e da família. É preciso buscar pela libertação tão almejada. Domingo da Libertação, 27 de outubro, 3 e 10 de novembro, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida.